Graça e paz, irmãos. Convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias no livro do Salmo, de número 42. Salmo 42. Me foi dada a oportunidade durante este mês de junho de estar expondo a palavra do Senhor em alguns dos cultos solenes de domingo. E eu quero expor em alguns deles no livro dos Salmos. Vamos começar hoje com o Salmo 42, e essa série no livro dos Salmos, não menos importante do que a série em Romanos que nós estamos ouvindo, também darei continuidade no livro de Romanos, mas nos Salmos eu quero trabalhar um pouco sobre a questão da esperança. Como cultivar a esperança para os dias tenebrosos que nós enfrentamos. Então hoje eu quero falar sobre uma oração ao Deus da minha vida. Tema esse que foi retirado do próprio texto que nós iremos ler. Texto do Salmo 42, do verso 1, vamos fazer até a leitura do verso de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e as guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ó precioso Deus e eterno Pai, fala ao nosso coração, ilumina nossa mente, ó Deus, para que possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Se nós oramos com fé e confiante na Tua resposta de oração, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já desejou alguma coisa ao ponto de ter medo, de ter anseio de não obtê-la. Eu não sei se você já teve esse sentimento de desejar, de buscar, de pedir por algo e ter medo de não recebê-lo, de não ser contemplado com aquilo que você tanto almeja. Provavelmente sim, provavelmente você já passou por esse sentimento, por esse, podemos dizer assim, momento de dúvida, de anseio, de angústia, por algo que você ainda não obteve, mas você anseia para tê-lo.
Para o adorador aqui descrito neste salmo, não há nada mais do que ele necessite do que a presença de Deus. É algo que ele anseia, é algo que ele está almejando, é a presença de Deus estar presente na vida dele. Portanto, a sua aspiração mais profunda é a certeza de que se Deus estiver com ele, tudo vai bem. O livro dos Salmos, ele nos mostra em vários ou todos eles o desnudar da nossa alma. Principalmente os salmos de lamentos, esses salmos de contrição. Então, pessoas reais, escritores do salmo, muitas vezes passaram por momentos de intensa ansiedade em seus pensamentos, em suas almas, ao ponto deles desfalecerem, deles olharem para dentro de si e reconhecerem que sem Deus nada é possível. Não tem como continuar a jornada se Deus não estiver presente. Portanto, o anseio da alma deste salmista aqui, o título diz que eles eram filhos de Corá, ou seja, eles eram descendentes desta família que ascendiam da família de Levi, da tribo de Levi, eram descendentes de Levi, portanto, levitas, chamados para este ofício, um povo, uma tribo separada por Deus para adorar o Senhor em suas procissões, em suas peregrinações à cidade de Jerusalém, onde ali eles iriam adorar a Deus. Então esses levitas, eles construíram parte do saltério com cânticos, orações, poesias, com momentos que eles vivenciaram. E um desses momentos era um momento que ele estava passando por um anseio pela presença de Deus. O Emanuel, o Deus conosco. E os salmos têm essa peculiaridade de nos aproximar de Deus com relatos de vidas pessoais. O adorador aqui nos salmos toma a palavra para dirigir-se a Deus e repartir essa experiência, repartir as suas aspirações, as suas dores da alma com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Ele desnuda a sua alma perante Deus, mostrando, apresentando o seu coração, o estado dele ao Senhor. A Bíblia de Estudo Almeida, a revista atualizada, comentando esse texto, vai dizer: lutas e esperanças, triunfos e fracassos, adoração e rebeldia, gratidão e arrependimento, particularmente o clamor e a súplica que surge da enfermidade, da pobreza, do exílio, da injustiça e de toda espécie de calamidade que atinge a alma humana, estão nos livros dos Salmos. E o Salmo 42 é um salmo de súplica. É o salmo que apresenta esta oração fervorosa deste salmista em meio à necessidade dos seus sofrimentos, em busca de uma intervenção e um consolo divino. E esses filhos de Corá, esses levitas, escreveram este salmo. Provavelmente o 43 faz parte do 42, porque o 43 não tem título. Se você olhar na sua Bíblia, o 40 tem título, ao mestre de canto, o Salmo de Davi. O 41 tem título. O 42 tem um título dizendo que é ao mestre de canto dos filhos de Corá, mas o 43 não tem. Então, provavelmente, o Salmo 43, ele dá continuidade a este salmo como se fosse uma outra estrofe, a segunda estrofe desse salmo, de número 42. E algumas coisas partilham para se tornar evidente, como por exemplo, 42, verso 5 e 43, verso 5. Ambos têm a mesma frase, o mesmo verso: por que está abatida, ó minha alma? E o salmista aqui na sua oração ao Deus de sua vida, ele revela 4 momentos do estado da sua alma. E o primeiro momento está aí no verso de número 1 ao verso de número 4 do Salmo 42, onde ele diz:
como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, o primeiro momento que o salmista revela do estado da sua alma é a saudade de Deus. O salmista expressa esse anseio profundo por Deus com a analogia da coça. Ele diz: assim como a coça está a minha alma. E essa expressão dessa analogia é trazendo a necessidade, o anseio. A coça é um animal sedento em tempo de seca. Mas a coça tem uma peculiaridade, que é o seu olfato. Ela consegue, através do olfato, desse sentido, detectar aonde existe água. Por mais longe que a água esteja, pelo seu olfato, ela consegue sentir o cheiro da água e ir para esses ribeiros, ir para esses rios, e ir para esses lugares onde tem água, para poder ali se hidratar, poder beber daquela água para poder sobreviver, para que sua necessidade possa ser suprida. Assim como a coça anseia pela água, assim, ó Deus, é o meu coração, diz o salmista, ansiando por ti. É no tempo de dificuldade, irmãos, que o nosso coração sente saudade de Deus. É nos tempos difíceis que o nosso coração começa a sentir saudade de Deus. Como se Deus estivesse distante, como disse Davi no Salmo de número 13. Até quando, Senhor, tu se afastarás de mim? Até quando, Senhor? O salmista emite sua preocupação sobre quando poderia ir ver o Senhor. Veja aí o verso de número 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando é que eu vou ter uma oportunidade, um momento gracioso de sentir a presença de Deus? Do que o seu coração tem sentido saudade? De que você tem sentido falta no seu dia a dia? Ou de quem? De quem você tem saudade durante o dia a dia, durante esses dias que passaram, durante esses meses? Você tem sentido saudade de Deus? A situação que você está vivenciando tem trazido saudade de Deus, da presença de Deus, da face de Deus? O salmista, ele revela este momento da sua alma, quando está passando por essa dificuldade, essa tribulação que não é dito no salmo. Todo cristão, irmãos, passa por esta fase em que Deus parece se ausentar. Parece que a presença de Deus não está no nosso meio, não está nas coisas da nossa vida, nas coisas que planejamos, que concretizamos. Parece que Deus muitas vezes não está lá presente, aquilo não tem significado, aquilo não tem sentido para nós, porque muitas vezes o nosso coração está vazio de Deus. Tudo que indica que estamos aqui é diante de um salmo de que o levita, ele estava guiando o povo à procissão. Dá para entender que ele está guiando o povo para a procissão, porque ele faz menção disso aqui. Verso de número 4, ele vai dizer: eu lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiavas em procissão à casa de Deus. Parece que essa saudade do coração do salmista, da presença de Deus, também é comunitária. Ele sente falta de estar com os irmãos, de caminhar com os irmãos nessa caminhada cristã, adorando a Deus, lendo a palavra, estudando. Irmãos que vão à casa do Senhor e sentem falta dos outros irmãos.
automaticamente sente falta de Deus no meio do seu povo. E este salmista está sentindo isso. E ele revela isso para Deus. Ele revela o seu coração. A minha alma está sentindo necessidade da presença de Deus, tanto individualmente, também como coletivamente. No meio do povo de Deus, parece que Deus não está presente. Porque quando Deus está presente, há alegria. Quando Deus está presente, há uma manifestação de poder no meio do povo, ao ponto disso nós sentirmos. Era uma falsa sensação de abandono que está correndo no coração do salmista. Isso tem lhe roubado a paz. Mas Deus, irmãos, Ele não abandonou o salmista. Porque a palavra do Senhor dá esta promessa, esta garantia, em João capítulo 16, 33, que jamais Ele nos abandonará. Jamais Deus abandonará o seu povo, sempre Deus estará presente no meio do seu povo. O salmista também revela o segundo momento da sua alma, uma alma abatida por estar longe de Deus. Verso de número 6 até o verso de número 10. Ele vai dizer: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Veja que os momentos em que sentimos que Deus não está presente, a única coisa que requer para nós é olhar para trás. É olhar para o passado e enxergar que no passado nós tivemos momentos felizes na presença de Deus. Como disse o salmista no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de júbilos, e entre as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso estamos alegres. Só resta olhar para trás, quando a nossa alma está abatida e longe de Deus. E aqui a geografia citada no verso de número 6 pressupõe que o salmista está, de fato, muito longe do santuário de Deus, do local onde eles tinham que ir para adorá-lo. E essa longevidade, esta distância que separa o homem de Deus, traz doenças para a alma. Nossa alma fica abatida quando estamos diante do Senhor. E é necessário agora exercitar a esperança, para que este salmista possa se fortalecer e esperar o futuro chegar. Então, quanto mais o tempo passa, mais fica difícil para ele. Temos muito medo do tempo, porque não sabemos quanto tempo irá passar o sofrimento. E se fixamos no tempo, e aí a nossa alma cada vez mais se angustia, como o salmista vai dizer, um abismo puxa um outro abismo. Parece que cada mais buraco que vai se aprofundando em nossa frente, mais para o buraco nós estamos caindo, quando estamos longe de Deus. É o sentimento de descer ladeira abaixo, de não ter mais luz no final do túnel. É o sentimento de desespero, de abandono. Os salmistas sentiram isso quando estavam às margens do rio da Babilônia, quando eles estavam cativos, onde não tinha a alegria de adorar o Senhor. E eles pegaram suas harpas, seus instrumentos e penduraram nos salgueiros que lá havia. E os babilônicos chegavam para eles e diziam: cante aí um cântico ao Senhor, que vocês cantam lá em Jerusalém, adore aí ao Senhor. Onde está o teu Deus? Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O salmista sabia que o Senhor era o seu justo juiz. No seu coração havia ainda a brasa da esperança.
Porque a esperança não se confunde, meus amados irmãos. Dentro do coração de todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, jamais morrerá a alegria do Senhor. Pode enfraquecer, como disse o salmista: Senhor, restitui a alegria da tua salvação e cria em mim um espírito inabalável. O cristão, ele pode até se enfraquecer, andar cabisbaixo, achando que tudo vai acabar na sua vida, que não tem mais esperança para o futuro, não tem mais crescimento para o futuro, não tem mais alegria para o futuro, mas dentro de si ainda existe uma pitada da eternidade, daquele que é o Senhor de todas as coisas, e um dia brota isso, porque é o Espírito Santo que vivifica o homem batido, o homem caído, o homem cansado, com a alma desfalecida. É o Espírito de Deus que faz isso. Portanto, precisamos reconhecer que em Deus há esperança. E foi isso que o salmista reconheceu. A esperança de reencontrar com Deus. Ele vai dizer no verso de número 8: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Se você está aqui, é porque a misericórdia do Senhor renovou pela manhã, e a sua fidelidade vem te acompanhando até este momento, para você ouvir de Deus dizendo: ei, alegra-te, tem de bom ânimo. Eu estou aqui. Eu estou presente no meio do meu povo. O Senhor está presente conosco todos os dias da nossa vida. Por isso não andeis ansiosos no que é a vez de comer, no que é a vez de beber, no que é a vez de vestir. Não ande ansioso com o dia de amanhã, porque o Senhor já proveu todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Estamos estudando isso na escola bíblica dominical pela manhã, a história da igreja. Estamos vendo um Deus soberano, usando todas as coisas, imperadores, reinos, ao seu favor. Por mais que a igreja esteja sendo perseguida, mas Deus está presente no meio da sua igreja, permitindo para que no meio das aflições essa igreja possa mudar o seu caráter, um caráter aprovado, um caráter moral, à semelhança de Cristo Jesus. E Deus está soberanamente fazendo isso. Por isso há um reconhecimento de todos nós que iremos reencontrar com Deus. Iremos sentir novamente a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio, no nosso trabalho, quando estamos andando só, como diz o Salmo 121 que foi mencionado. Eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso. E ele vai dizer aqui no verso de número 8, que esta oração ele faz ao Deus da sua vida. Verso de número 10, ele vai dizer: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ele vai dizer. É para esperar em Deus. Essa é a chave que divide o Salmo em 4 partes. Espera em Deus. O coro de esperança, onde todos cantavam este cântico aqui juntos, passando pelos momentos de aflições, eles cantavam isso. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Deus vai fazer com que a sua sorte, a sua vida mude de destino, para que você adore a Ele, e todos que estejam ao seu lado reconheçam que Ele é soberano na sua vida. Haverá este dia que você vai louvar a Ele, adorar a Ele. Possa ser que você ainda esteja no choro, mas o choro só dura apenas uma noite, porque a alegria vem o grito de louvor ao Senhor. É a alegria espontânea do nosso coração quando Deus vem ao nosso encontro. Ele conclui com essa reivindicação no Salmo 43, como eu falei, dando continuidade. Ele diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação contenciosa, e livra-me do homem fraudulento. Se o Senhor retribuir hoje à noite a justiça que nós merecemos, nós não passamos desta porta.
Porque justiça é isso. É dar àquela pessoa aquilo que ela merece. Nós merecemos a ira de Deus. Mas o salmista reconhece que este justo juiz é o Deus que justifica através da obra de Cristo Jesus. Porque para satisfazer a justiça é necessário um alto preço. E este alto preço, ele é valioso. Porque é necessário uma vida ser entregue por outra. É necessário um preço ser pago, e esse preço foi pago, e o preço é pago pela vida. É uma oferta que o Senhor Jesus nos ofertou, entregando a sua vida para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que hoje eu e você possamos clamar ao Senhor por essa esperança de estar na presença de Deus dia após dia, e isso é a nossa alegria, é a alegria da nossa alma. Pode faltar qualquer coisa, disse Abacuque, mas o que não pode faltar é a presença de Deus na nossa vida, na nossa igreja, no nosso meio. A presença de Deus ausente de nós, nós somos meros pecadores sem saber para onde ir, o que fazer, a quem adorar, a quem se alegrar, a quem jubilar com os maravilhosos feitos em nosso meio, porque quem faz é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz a obra em nossa vida. É Ele que faz a nossa vida dia após dia ter alegria, ter sentido para viver, ter sentido para vir à casa de Deus. É a presença de Jesus Cristo. Estamos aqui porque Ele está presente. A melhor presença para estar nesta noite conosco é a do nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo os nossos corações que estão abatidos, as nossas almas desfalecidas, e Ele estar aqui para ouvir as nossas preces, as nossas súplicas, os nossos anseios, pedindo por misericórdias em nossas vidas. Uma oração ao Deus da minha alma é o que eu necessito diariamente fazer. Pedir a Deus que Deus não retira de mim a sua presença. Jamais se retire, Senhor, de minha vida. Jamais, Senhor Jesus, tire férias da minha vida, da minha casa, da minha família. Jamais, Senhor Jesus. É a presença dEle que temos que anelar. A presença do nosso Salvador que deve todos os dias permear na nossa mente e no nosso coração. É a presença deste Deus Todo-Poderoso que faz justiça ao oprimido. É a Ele que devemos buscar como a coça, diariamente sedentos pela sua presença. O salmista faz uma oração ao Deus de sua vida, entendendo que não há cura de suas inquietações fora do Senhor. E que é preciso ir até o Senhor com súplicas de um adorador em espírito e em verdade, pedindo a Ele a sua presença. Para onde iremos nós? Que só Tu tens a palavra de vida eterna. Sigamos o Senhor, meus irmãos, e buscamos enquanto podemos achá-lo. Ele não está longe, Ele está perto, que até mesmo tateando podemos encontrá-lo. Mas necessita de fé, necessita de busca, de confiança, para a presença do nosso Deus estar conosco. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Que a sua presença jamais possa ser ausente em nossa vida. Que todos os dias nós possamos sentir a presença de Deus conosco. Porque isso é especialmente, irmãos, mais do que merecemos. É a graça, é a presença do Senhor cada dia em nossa vida. Para darmos continuidade nesta vida, que a cada dia tem seu mal.